Olá a todos, sejam bem-vindos a este canal. Hoje introduziremos a disciplina de microbiologia. Veremos sua importância, as suas atribuições e a sua definição. A microbiologia é uma ciência que estuda os micro-organismos e suas atividades biológicas. Isto é, verificam as diversas formas, estruturas, reprodução, aspectos bioquímicos, fisiológicos e seu relacionamento entre si e com o hospedeiro, podendo ser benéfico ou até mesmo prejudiciais. Ou seja, a microbiologia ela pesquisa sobre organismos procarióticos, eucarióticos e seres acelulares. É de suma importância entendermos essa área científica, pois ela está relacionada com vários acontecimentos e conhecimentos para a nossa sociedade moderna. Um exemplo disso são as patologias, pois a microbiologia ela estuda os tipos de patologias associadas aos micro-organismos. É válido ressaltar sobre a biomassa. Cerca de 50% de toda a biomassa do planeta Terra é constituída por micro-organismos, sendo 50% restantes distribuídos entre plantas, 35%, e animais, 15%. Nas infecções também temos a presença de micro-organismos que podem ser causadores de infecções primárias e secundárias, e esses pequenos organismos também podem ter função benéfica e eles podem atuar em vários aspectos da nossa sociedade, atuando na indústria alimentícia, como fermentadores em iogurtes e queijos, na biorremediação, que haverá a ação de micro-organismos para a limpeza de ambientes contaminados com produtos químicos. Exemplo disso é o derramamento de petróleo. As pseudômonas, elas vão degradar os hidrocarbonetos de cadeias longas e vão originar compostos que possam ser assimilados pelo meio ambiente. Também temos micro-organismos denominados de bacilos, que vai remover manchas de gordura, podem atuar até mesmo da compostagem, produzindo humus, e no controle de pragas e doenças. Na produção de antibióticos, vemos também a atuação de micro-organismos. Um exemplo disso é a penicilina, na engenharia genética, em terapias gênicas e biologia molecular, e na produção de combustíveis como etanol e butanol. Temos agora os tipos de micro-organismos. Nós temos os procariotas, que são as bactérias e as arqueobactérias, e os eucariotas, que são algas, fungos e protozoários. E nós temos também os vírus. Em uma classificação mais abrangente, nós temos os seres procariontes e eucariontes. Os procariontes são aqueles que não vão possuir um núcleo. O seu material genético ele vai estar em uma região mais condensada e nós denominamos de nucleóide. E eles são unicelulares. Já os seres eucariontes, eles vão possuir um compartimento intracelular envolto por uma membrana, que nós chamamos comumente de núcleo, onde o seu material genético ali vai ser mantido, e são pluricelulares. Nas aulas mais à frente, nós veremos essas classificações mais a fundo. Temos então o total de micro-organismos. 3% apenas são patógenos, que são aqueles que em qualquer meio vão induzir a uma patogenicidade. 10% serão oportunistas, que são aqueles que, a depender da situação, podem ser maléficos ou não. Ou seja, em um determinado ambiente, eles não vão causar mal algum. Porém, se mudar o seu pH ou tiver alguma alteração, eles vão causar ali uma patogenicidade. E 87% são benéficos e vão contribuir para várias áreas da nossa sociedade moderna, como a gente viu anteriormente. A história da microbiologia. A ciência da microbiologia iniciou-se há apenas 200 anos, ou seja, ela é recente. Porém, com a descoberta nova, em que em uma múmia de mais de 3.000 anos foi encontrada um DNA da Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria que causa a tuberculose. Então, isso indica que os micro-organismos têm estado por muito tempo ao nosso redor, porque a microbiologia como ciência foi consolidada apenas
há 200 anos, mas já existiam requisitos de uma bactéria que causa tuberculose em uma múmia de 3.000 anos. Então, tudo começou quando tivemos a descoberta dos micro-organismos por um protótipo de um microscópio que foi criado por Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, ele era um cientista amador e mercantilista holandês, e ele foi considerado o pai da microbiologia e o fundador dela. Nessa época, ele usou um simples modelo, protótipo na verdade, e ele começou a observar a água da chuva. E nessa água, ele observou aqueles seres, mas ele não sabia o que era, então ele denominou como animáculos. Temos então a teoria microbiana das doenças. Essa teoria, ela sustenta que os micro-organismos são a causa de inúmeras doenças. Embora bastante controversa quando inicialmente proposta, a teoria microbiana foi confirmada no final do século XIX e é hoje parte integrante da microbiologia clínica e medicina moderna, estando na origem de inovações importantes, como os antibióticos e os hábitos de higiene. Mas antes do século XVII, no século XVIII, as doenças elas eram atribuídas à maldição divina, mau odores, teoria dos miasmas, que era os vapores ou venenos, e o ar como transmissor. Nessa teoria microbiana das doenças participou Girolamo Fracastoro, que ele dizia que eram seres pequenos causadores de doenças, e eles estavam presentes no ar e eram semelhantes à semente. Temos Leeuwenhoek, que foi o pai da microbiologia, como a gente comentou anteriormente. Tivemos von Pissier, que dizia que diferentes doenças eram causadas por diferentes micro-organismos, e Edward Jenner, que inventou a primeira vacina da varíola e teve a primeira imunização desse tipo no Ocidente. Temos agora a origem da vida. E essa origem da vida temos duas teorias, a abiogênese e a biogênese. A abiogênese, ela também é chamada de teoria da geração espontânea. Era a ideia de que a vida poderia surgir de matéria sem vida, ou seja, de uma matéria inorgânica. E os primeiros defensores da geração espontânea foi Anaximandro de Mileto e seu pupilo Anaximene, e até mesmo Aristóteles. Existe até uma receita escrita por Helmont de como produzir camundongos. Era colocar uma camisa suada sobre uma porção de trigo e em 21 dias surgiriam camundongos. Tinha também até uma árvore que gerava camelos. Então, para contrapor essa teoria da geração espontânea ou da abiogênese, nós temos aí a teoria da biogênese. E ela dizia que um ser vivo é proveniente de outro ser vivo. Essa ideia hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da biogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudo para a compreensão dessa questão. Tivemos Francesco Redi, Lázaro Spallanzani e Louis Pasteur que confirmaram essa teoria da biogênese, que um ser é proveniente de outro ser vivo. Temos então Francesco Redi. Francesco Redi, ele realizou um experimento bem simples para verificar se realmente a biogênese existia. Então ele colocou em frascos pedaços de carne, em alguns ele cobria e outros ele deixava descoberto. Então, a sua tese, a sua hipótese que foi formulada e testada por ele mesmo, comprovou que os vermes que surgiam naquela carne que estava descoberta eram ovos colocados por moscas atraídas pelo cheiro da carne podre. Tanto que aqueles frascos que estavam tampados, mesmo tendo aquela carne ali dentro, não tinha esses vermes. Então, o seu experimento foi um dos primeiros passos para derrubar a teoria da biogênese.
Mas depois dele, tivemos também Lázaro Spallanzani, que ele fez um experimento que consistia em colocar em um frasco um líquido em que ele fervia aquele líquido e quando ele fervia, ele dizia que o princípio vital tinha sido eliminado. Mas ele percebia que quando ele não tampava, os micro-organismos eles voltavam a surgir naquele frasco, naquele líquido. Já aqueles que ele fervia e tampava, ele dizia que ali sim o princípio vital tinha sido eliminado por completo, por isso que não surgia micro-organismos. E então tivemos o experimento de Louis Pasteur. Louis Pasteur ele colocou um caldo nutritivo em um frasco e esse frasco era em formato de pescoço de cisne. E ele começou a ferver, esterilizar aquele caldo nutritivo. E após alguns dias, o caldo nutritivo ele continuava livre de micro-organismos. Então ele decidiu quebrar esse gargalo. E quando ele quebrava, ele percebia que os micro-organismos apareciam. Então ele deduziu que aqueles micro-organismos eles ficavam presos naquela curvatura do gargalo. E quando quebrava, tinha um contato direto com o caldo nutritivo e ali eles se proliferavam. Então foi Louis Pasteur que conseguiu colocar abaixo a teoria da geração espontânea. E a microbiologia teve um grande avanço com as teses de Pasteur. Ele estabeleceu a relação entre o processo de fermentação do vinho com micro-organismos. E na busca de uma solução para um problema dos vicultores de uma região da França, que era a acidificação dos vinhos armazenados, ele começou a relacionar com a deteriorização e contaminação por bactérias. Pasteur descobriu que aquecendo o vinho, então, os micro-organismos que alteravam o gosto do vinho, que fazia aquela acidificação, eles eram eliminados. Então, esse processo ficou conhecido como pasteurização, que é justamente esse choque térmico, o resfriamento e a fervura. E ainda hoje esse processo é largamente utilizado na indústria de alimentos, principalmente no processo de conservação do leite. Ele também desenvolveu pesquisas relacionadas com a cólera e a raiva e foi responsável pelo processo de atenuação do vírus anthrax. Além de que, ele falou também sobre as técnicas de asepsia, como lavar a mão e ferver os instrumentos cirúrgicos. Então temos a Idade de Ouro. Essa Idade do Ouro vai de 1854 a 1920. E durante esse período foram desenvolvidas técnicas padrão da microbiologia. E temos Louis Pasteur, como eu falei, e Robert Koch como grandes cientistas desse período. Robert Koch. Robert Koch, ele foi concorrente do Pasteur. Ele era alemão e contemporâneo de Pasteur. Ele descobriu o agente carbúnculo que causava a antrax. A antrax é uma doença infecto-contagiosa de origem animal e atacava principalmente animais ruminantes herbívoros que pastam em áreas com solo contaminado. O nome da doença faz referência à mancha negra formada na pele e em casos de contaminação cutânea. Então, ele descobriu a bactéria Bacillus anthrax em 1876. Ele também descobriu e isolou o causador da tuberculose e desenvolveu o primeiro tratamento. Ele também falou sobre os postulados de Koch. Os postulados de Koch foram formulados inicialmente por Jacob Henle e adaptados em 1877 por Koch, e foi publicado por ele em 1882. Embora seja mais correto designá-los por postulados de Henle e Koch, são normalmente conhecidos apenas por postulados de Koch. E eles são 4 leizinhas, em que os micro-organismos estão presentes
nos casos da doença. Segundo, os micro-organismos devem ser isolados em cultura pura no laboratório. Terceiro, os mesmos sintomas devem surgir se o micro-organismo foi inoculado em um hospedeiro saudável e suscetível. E quarto, o mesmo micro-organismo, se for reisolado do hospedeiro inoculado, terá ali igual o do primeiro que estava com a doença. Temos aqui, então, os postulados de Koch. Podemos perceber que no primeiro, o patógeno suspeito deve ser isolado em cultura pura. Então, a gente diz que os micro-organismos estão presentes naquela doença. Segundo, células do patógeno, ao serem inoculados em um animal saudável, devem reproduzir a doença inicial. Ou seja, se esses micro-organismos eles forem isolados em cultura pura no laboratório e induzidos em outro, aquele organismo que estava saudável, ele vai ter ali a doença. E se o patógeno suspeito deve ser reisolado em cultura pura, ele verá que o patógeno específico como causa de doença, determinada doença. Então, em suma, nós vemos que os micro-organismos estão presentes nesses casos dessa doença. Segundo, o micro-organismo ele deve ser isolado em cultura pura no laboratório. Terceiro, os mesmos sintomas devem surgir naquele animal sadio. E quarto, se reisolado, vai observar o mesmo micro-organismo daquele animal doente anteriormente, do primeiro animal doente. Mas também tivemos outras conquistas na Idade do Ouro, como a Fanny Hensey, que utilizou o agar extraído de algas marinhas como meio solidificante para o meio de cultura. Tivemos Christian Gram, que introduziu a técnica para diferenciar as duas principais categorias das bactérias, que são as bactérias grãs negativas e as grãs positivas, em quesito da sua parede celular. Tivemos também R.J. Petri, que desenvolveu as placas que são utilizadas até hoje para cultivos de bactérias, que são as placas de Petri. Tivemos também Dmitry Ivanovsky, que propôs a ideia de que existiam organismos menores que as bactérias, e Karl Lenz, que descobriu os 4 grupos sanguíneos, o sistema BO, que até hoje é muito importante para as transfusões sanguíneas. E Frederick W. Thornton, que descreveu a existência de um vírus que infectaria bactérias, sendo chamados de bacteriófagos. Então, na microbiologia, nós estudamos classificação, estrutura, reprodução, hereditariedade, atividades bioquímicas, nutrição, relações entre si e outros seres e habilidades de causar mudanças. E é isso. Desejo a todos vocês bons estudos. Até a próxima. Te vejo em breve. E se surgiu qualquer dúvida ao longo do estudo, coloque aqui nos comentários que eu responderei vocês. Até mais!